Você já considerou que a maioria das pessoas age como um mero espectador em sua própria jornada existencial? Elas veem o sucesso alheio, a felicidade dos outros e suspiram: "Ah, se eu pudesse ser como eles." Mas eis uma verdade impactante. Você não nasceu para ser um coadjuvante, um personagem secundário. Você nasceu para ser o arquiteto, o autor e o protagonista de sua própria história. E hoje, compartilharei um princípio fundamental que pode transformar sua vida, desde que você tenha a ousadia de aplicá-lo. Preparado para deixar de ser um observador passivo e se tornar o criador de sua própria realidade, essa regra se baseia em uma lei universal, inegável e poderosa. Aquilo que você cultiva em sua mente, você colhe em sua existência. Parece simples, mas a maioria das pessoas ignora essa verdade fundamental e permanece presa em uma frequência de medo, insegurança e conformismo. Vamos mudar isso agora, com 4 pilares que o colocarão no comando de sua trajetória. Cada um desses pilares é um degrau sólido para construir o sucesso que você merece. Você já se sentiu perdido, como se estivesse à deriva, sem um rumo definido? Talvez você olhe ao seu redor e veja pessoas alcançando grandes feitos. Uma promoção significativa, uma residência nova, viagens extraordinárias, e se pergunte: por que não eu? Porque parece que todos sabem o que desejam, menos eu. A verdade é que a maioria das pessoas não tem clareza sobre seus desejos. Elas vivem no piloto automático, presas a uma rotina que não escolheram, com medo de sonhar alto, pois, em seu íntimo, acreditam que não merecem ou que seus sonhos são inatingíveis. Mas eu afirmo, você pode mudar isso a partir de hoje. A chave para o sucesso reside em uma decisão cristalina, precisa e inabalável sobre o que você almeja. E não se trata apenas de desejar mais dinheiro ou ser feliz. Você precisa ser tão específico que sua mente não tenha outra alternativa senão transformar esse desejo em realidade. Presenciei essa transformação de forma impressionante com um amigo, Phil. Ele nutria o sonho de conquistar um Oscar. Não era um desejo vago. Ele ansiava por sentir aquele troféu em suas mãos, ouvir os aplausos da multidão, ver seu nome nos holofotes. Ao me contar seu sonho, aconselhei: Phil, pegue uma foto sua, coloque um Oscar em cada mão, use o Photoshop se necessário e observe essa imagem diariamente. Deixe-a se gravar em seu subconsciente. Ele seguiu meu conselho à risca. Em menos de 10 minutos, enviou-me uma imagem sua segurando 2 Oscars, com um sorriso radiante que dizia: "Isso é meu." Ele carregava essa foto em seu bolso, a observava diversas vezes ao dia e algo mágico começou a acontecer. Ele passou a atrair as pessoas certas, os projetos certos, as oportunidades certas. Por quê? Porque ele tinha clareza sobre o que desejava. Ele não apenas sonhava, ele visualizava com riqueza de detalhes, como se já fosse realidade. Estudos da Universidade de Harvard comprovam que pessoas que estabelecem metas específicas têm 10 vezes mais probabilidade de alcançá-las do que aquelas que apenas desejam algo. Phil é a prova cabal disso. Agora, reflita por um instante. O que você deseja? Não é uma pergunta fácil, eu sei. Desde a infância, fomos condicionados a seguir as expectativas alheias. Estude isso, trabalhe naquilo, seja realista. Mas, realisticamente, aonde isso o levou? Você já adiou seus sonhos por acreditar que não era o momento certo? Ou talvez você tema o fracasso, o julgamento alheio, parecer louco por almejar algo grandioso? Eu já estive nesse lugar. Aos 20 e poucos anos, eu não tinha ideia do que queria. Trabalhava em um emprego que me fazia contar os minutos até o final do expediente, sentindo que minha vida estava se esvaindo. Até que um dia, alguém me perguntou: "O que você realmente deseja?" Parei, refleti e comecei a escrever. Escrevi que ansiava por liberdade, por inspirar pessoas, por viver em um lugar que me proporcionasse alegria diariamente. Descrevi com detalhes uma casa com um estúdio onde eu pudesse criar um estilo de vida que me permitisse viajar e impactar o mundo. Aquilo mudou tudo. Escrever meus desejos me deu clareza,
e essa clareza me deu coragem. Hoje, vivo exatamente essa vida. E toda vez que entro em meu estúdio, sinto uma alegria inexplicável. É como se eu tivesse ganhado na loteria da vida. Então, como você faz isso? Pegue um caderno agora. Sim, pause o que estiver fazendo e escreva: eu estou tão feliz e grato agora que... Complete com algo específico. Não escreva: quero mais dinheiro. Escreva: eu estou tão feliz e grato agora que ganho $10.000 por mês com meu próprio negócio de consultoria, trabalhando de casa, com clientes que valorizam meu trabalho. Ou talvez: eu estou tão feliz e grato agora que moro em uma casa à beira-mar, com uma varanda onde tomo café admirando o nascer do sol. Quanto mais detalhes, melhor, porque sua mente subconsciente é como o solo fértil da terra. Ela não julga o que você planta, mas faz crescer exatamente o que você semeia. Um estudo da Universidade de Stanford mostrou que pessoas que visualizam seus objetivos com riqueza de detalhes ativam áreas do cérebro ligadas à motivação e à ação, aumentando em 30% a probabilidade de sucesso. Aqui vai um exemplo prático para o cotidiano. Digamos que você queira melhorar sua situação financeira. Quem não quer, não é? A maioria das pessoas se paralisa porque acredita que precisa de um milagre ou de conhecer as pessoas certas, mas comece pequeno. Escreva: eu estou tão feliz e grato agora que economizo $500 por mês e invisto em um curso que me qualifica para um emprego melhor. Visualize isso. Veja-se pagando suas contas com tranquilidade, sentindo orgulho de si mesmo. Faça isso todos os dias. Um cliente meu fez exatamente isso. Ele queria deixar um emprego estressante, então escreveu que ganharia $8.000 por mês como profissional autônomo de marketing digital. Ele visualizou, fez cursos online acessíveis e em 6 meses estava ganhando mais do que em seu antigo emprego. Ele relatou uma liberdade que nunca imaginou, como se tivesse aberto uma porta que sempre esteve ali. Agora, por que você não está fazendo isso? Tem medo de parecer tolo escrevendo seus sonhos? Acha que não é realista? Ou talvez você pense: mas eu não sei o que quero. Se esse é o seu caso, comece com algo simples. Pergunte-se: o que me faria acordar entusiasmado amanhã? Talvez seja ter mais tempo com sua família, ou trabalhar em algo que o apaixone. Escreva isso. E aqui vai um desafio. Por 30 dias, escreva seu objetivo todos os dias, no presente, como se já fosse realidade. Leia em voz alta, sinta a emoção de já ter conquistado. Por exemplo, se você deseja um carro novo, escreva: eu estou tão feliz e grato agora que dirijo um carro vermelho com bancos de couro, sentindo a brisa enquanto caminho pela estrada. Visualize cada detalhe. Estudos mostram que a visualização consistente pode aumentar sua confiança em 25% e motivá-lo a agir. E se você acha que isso é mágica ou conversa fiada, pense em alguém como Oprah Winfrey. Antes de ser a Oprah que conhecemos, ela era uma jovem sonhando em impactar o mundo. Ela escrevia seus objetivos, visualizava seu programa de entrevistas, sentia o sucesso em sua mente antes de ele acontecer. Hoje, ela é um ícone global. Por outro lado, pense em pessoas como Mike Tyson, que apesar de seu talento inegável, perdeu fortunas porque não tinha clareza sobre o que queria preservar ou construir. Sem uma meta clara, até os maiores talentos podem se perder. Você possui esse poder. Não importa se você está endividado, desempregado ou simplesmente insatisfeito. Decida o que deseja. Escreva com detalhes. Sinta como se já fosse real. Sua mente é como um GPS. Forneça o destino correto e ela o levará até lá. Então diga-me, o que você escreverá hoje? Que sonho você transformará em realidade? Você já se sentiu como se sua vida estivesse acontecendo sem sua participação ativa? Como se estivesse apenas seguindo o fluxo, cumprindo um roteiro escrito por outra pessoa? Talvez seja seu chefe lhe ditando o que fazer, sua família o empurrando para uma carreira segura ou a sociedade o convencendo a se contentar com o que é realista. Deixe-me perguntar. Quando foi a última vez que você se sentiu realmente no comando de seu destino?
A maioria das pessoas está tão ocupada permitindo que outras pessoas conduzam suas vidas que acabam sendo meros figurantes em sua própria história, vendo os anos passarem enquanto outra pessoa dá as ordens. Mas aqui está a verdade. Você nasceu para ser o diretor de sua própria história. Você decide a trama, os personagens e o desfecho. No instante em que você assume as rédeas, tudo muda. Eu sei como é estar preso. Aos 26 anos eu estava em um emprego sem futuro, me sentindo como um hamster em uma roda. Era infeliz, contando as horas até o final do expediente, mas sem saber como escapar. Até que alguém me entregou um livro e disse: faça exatamente o que eu digo até provar que estou errado. Aquilo foi um choque. Percebi que estava permitindo que todos, meu chefe, as circunstâncias, até minhas próprias dúvidas, dirigissem minha vida. Então, comecei a fazer escolhas. Escrevi o que queria. Uma vida onde eu pudesse inspirar pessoas, trabalhar em meus próprios termos e acordar animado todos os dias. Parei de esperar permissão e comecei a agir como o diretor do meu próprio filme. Esse movimento me levou a construir um estúdio em meu quintal, onde posso transmitir para o mundo, criar conteúdo que transforma vidas e viver com uma liberdade que me enche o coração de alegria todas as manhãs. Não é sobre ego, é sobre assumir o poder de moldar sua realidade. Essa mudança me encheu de uma esperança tão grande que mal conseguia esperar para começar a criar. Por que você não sente esse mesmo controle? Está com medo de fazer a escolha errada? Preocupado com o que as pessoas pensarão se você sair da linha? Um estudo da Universidade de Stanford mostrou que pessoas que sentem que controlam suas decisões têm 40% mais chances de alcançar seus objetivos e relatam maior felicidade. Isso acontece porque, quando você assume o papel de diretor, você deixa de reagir à vida e começa a criá-la. Pense bem, quantas vezes você disse não posso porque está esperando o momento perfeito, a economia ideal ou alguém lhe dar um sinal verde? Vou lhe contar um segredo. O momento perfeito não existe. Você o cria ao decidir agir. Vamos a um exemplo prático para o cotidiano. Digamos que você está preso em um emprego que detesta, algo que, segundo uma pesquisa da Gallup, acontece com 70% dos trabalhadores. Você teme as segundas-feiras e o salário mal paga as contas. Parece familiar? Agora, imagine que você decide dirigir seu próprio filme. Você se senta esta noite e faz um plano. Vou aprender uma nova habilidade, como design gráfico ou programação, em um curso online gratuito. Você se compromete a 1 hora por dia, mesmo que isso signifique acordar mais cedo. Comece pequeno, talvez fazendo trabalhos autônomos nos fins de semana, construindo um portfólio. Em 6 meses, você pode estar ganhando uma renda extra e em 1 ano, talvez substitua o emprego por completo. Eu vi isso acontecer com pessoas comuns, não gênios. Uma mulher com quem trabalhei, uma mãe solteira com 2 empregos, decidiu tomar o controle. Ela aprendeu marketing de redes sociais, começou a oferecer serviços e hoje tem seu próprio negócio de consultoria, trabalhando de casa e passando as noites com os filhos, não em um segundo turno. Ela me disse que sentiu como se tivesse saído de uma gaiola que nem sabia que existia. Essa liberdade é tão poderosa que faz você querer chorar de alívio. Agora, pense em alguém famoso que não assumiu o controle. Britney Spears, por exemplo. Apesar de todo o talento e sucesso inicial, sem uma direção clara, ela enfrentou anos de caos pessoal e profissional. Ninguém estava dirigindo seu filme. Então, o mundo escreveu a história por ela. Compare isso com alguém como Keanu Reeves, que escolhe projetos alinhados com seus valores e visão. Ele dirige sua carreira com intenção, e isso se reflete no respeito e sucesso contínuo que ele tem. A diferença? Controle.Keanu decide seu caminho. Ele não deixa outros fazerem isso por ele. E você? O que o impede? Está com medo de falhar? Acha que as pessoas vão rir se você tentar algo novo? Ou talvez pense, não tenho tempo ou dinheiro para assumir o controle. Aqui vai um desafio. Pelos próximos 14 dias, escolha uma área de sua vida, finanças, saúde ou relacionamentos, e tome uma pequena decisão para dirigi-la. Se for dinheiro,
Acompanhe cada centavo que você gasta por 2 semanas e corte uma despesa desnecessária, como aquele café diário na padaria. Estudos mostram que pessoas que monitoram seus gastos se sentem 20% mais no controle de suas finanças em um mês. Se for saúde, comprometa-se a caminhar 10 minutos por dia. Sinta o quanto é poderoso escolher suas ações. Por que você deixa o medo ou as desculpas dirigirem seu filme? O que aconteceria se você começasse a dizer: essa é minha vida e eu dou as ordens? Assumir o controle não é sobre ser perfeito, é sobre progresso. Quando comecei, eu não tinha todas as respostas. Só sabia que não podia continuar vivendo o roteiro de outra pessoa. Cada vez que entro em meu estúdio, com as câmeras prontas para transmitir minhas ideias para o mundo, lembro do poder de decidir ser o diretor. É uma sensação de puro empoderamento, como estar no comando de um navio que você mesmo construiu. Você tem esse mesmo poder. A pergunta é: você vai continuar sentado na plateia ou está pronto para assumir a câmera e começar a dirigir sua obra-prima? Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem atrair tudo o que desejam? O emprego dos sonhos, o parceiro ideal, a vida que parece perfeita, enquanto outras ficam presas na mesma rotina, lutando contra as mesmas dificuldades. Não é sorte, não é coincidência, e definitivamente não é porque elas são melhores que você. A verdade é que tudo no universo opera em frequências, como uma estação de rádio. Se você está sintonizado na frequência do medo, da dúvida ou da escassez, é exatamente isso que vai aparecer em sua vida. Mas se você mudar para a frequência da confiança, da abundância e da possibilidade, sua realidade começa a se transformar. Sua mente é um imã, e o que você pensa com emoção é o que você atrai. Parece simples, mas é uma lei universal tão poderosa que, quando você a entende, é como descobrir um superpoder. Eu vi isso acontecer de perto com uma mulher chamada Sandy. Ela queria crescer em seu negócio, mas estava cheia de inseguranças. E se eu falhar? E se eu não for boa o suficiente? E se ninguém quiser meu trabalho? Conhece esse tipo de pensamento? Eu disse a ela: pare de questionar e comece a visualizar. Sinta o sucesso. Viva-o em sua mente como se já fosse real. Ela começou a fazer isso. Escrevia todos os dias como seria ter clientes batendo à sua porta. Imaginava o telefone tocando com novas oportunidades. Sentia a emoção de assinar contratos. Em poucos meses, o negócio dela explodiu. Clientes começaram a aparecer. Projetos que ela nunca imaginou começaram a se concretizar. Por quê? Porque ela mudou a frequência. Parou de vibrar na dúvida e começou a vibrar na confiança. Quando eu soube do sucesso dela, senti um orgulho tão grande que quase pulei de alegria. Era a prova viva de que a mente é capaz de criar milagres. Por que você acha que está preso onde está? Está pensando no que falta em sua conta bancária, no chefe que o estressa, ou no tempo que nunca é suficiente? Um estudo da Universidade de Oxford mostrou que pessoas que praticam visualização positiva ativam áreas do cérebro ligadas à motivação e à tomada de decisão, aumentando em até 30% a probabilidade de alcançar seus objetivos. Sua mente não diferencia o que é real do que é imaginado com emoção. Quando você visualiza algo com clareza e sentimento, seu subconsciente começa a trabalhar para tornar isso realidade. É como plantar uma semente no solo. Se você planta dúvida, cresce incerteza. Se planta confiança, cresce oportunidade. Vamos trazer isso para a sua vida. Digamos que você quer um emprego melhor, algo que 60% das pessoas desejam, segundo pesquisas recentes. Talvez você esteja cansado de se sentir desvalorizado ou de um salário que mal paga as contas. Em vez de reclamar, comece a sintonizar a frequência certa. Todas as noites, antes de dormir, feche os olhos e visualize. Você está entrando em seu novo escritório, sentindo o cheiro do café fresco, cumprimentando colegas que o respeitam. Veja os detalhes: a mesa organizada, o computador novo, o sorriso em seu rosto ao receber um elogio do chefe. Escreva isso em um caderno. Eu estou tão feliz e grato agora que trabalho em um emprego que amo, ganhando $8.000 por mês, com colegas que me inspiram.
Leia em voz alta, sinta a emoção. Faça isso por 7 dias e observe como sua energia muda. Você vai começar a notar oportunidades, um anúncio de vaga, uma conexão no LinkedIn, uma ideia nova. Eu vi isso acontecer com um jovem que trabalhava como garçom e sonhava com uma carreira em tecnologia. Ele começou a visualizar, fez cursos online gratuitos e em um ano estava trabalhando como desenvolvedor júnior, ganhando o triplo. Ele me disse que sentiu como se tivesse acordado de um pesadelo para viver um sonho. Agora, por que você não está fazendo isso? Está com medo de parecer tolo imaginando algo que ainda não aconteceu? Ou acha que pensar positivo não vai pagar as contas? Talvez você pense, isso não funciona para mim, minha situação é diferente. Mas deixe-me perguntar, quantas vezes você já se pegou pensando no pior cenário? E se eu perder o emprego? E se nunca sair dessa dívida? E isso o deixou paralisado? Estudos de neurociência mostram que pensamentos negativos ativam o mesmo circuito cerebral que pensamentos positivos. Mas com um detalhe, os negativos o travam, enquanto os positivos o impulsionam. Então, por que não escolher a frequência que o leva adiante? Aqui vai um exemplo famoso. Antes de se tornar um ícone, Jim Carrey era um comediante desconhecido, cheio de dívidas. Ele escreveu um cheque para si mesmo de $10 milhões por serviços prestados como ator e datou para o futuro. Ele carregava esse cheque no bolso, visualizava o sucesso, sentia-o. Anos depois, ele ganhou exatamente esse valor por um filme. Ele sintonizou a frequência certa. Por outro lado, pense em alguém como Amy Winehouse. Com todo o talento, ela nunca encontrou a frequência da estabilidade emocional. Seus pensamentos e emoções a mantiveram em uma vibração de autodestruição. E o mundo viu o resultado. A diferença está na frequência que você escolhe. Eu o desafio. Por 7 dias, proíba pensamentos negativos sobre dinheiro ou carreira. Cada vez que um surgir, substitua por uma afirmação positiva, como eu atraio oportunidades de abundância. Escreva uma frase que descreva seu objetivo, seja específico e leia com emoção 2 vezes por dia. Por exemplo, se você quer abrir um negócio, escreva: eu estou tão feliz e grato agora que tenho um negócio de bolos caseiros que fatura $5 mil por mês, com clientes que adoram meu trabalho. Visualize cada detalhe: o cheiro dos bolos, os elogios dos clientes, o dinheiro em sua conta. Um estudo da Universidade de Yale mostrou que práticas consistentes de visualização aumentam a confiança em 25% e a ação em 20%. Você vai sentir a energia mudar, como se o universo estivesse conspirando a seu favor. Quando eu comecei a aplicar isso, minha vida era um caos financeiro e emocional. Eu vivia com medo de não dar conta, de não ser suficiente. Mas comecei a visualizar uma vida diferente, um estúdio onde eu pudesse criar, uma rotina que me fizesse feliz. Eu escrevia, lia, sentia como se já fosse real. Aos poucos, as portas começaram a se abrir. Conexões, ideias, oportunidades. Hoje, quando ligo as câmeras em meu estúdio, sinto uma gratidão tão profunda que quase choro. É como se cada pensamento positivo que eu plantei tivesse florescido em minha realidade. Você tem esse mesmo poder. A pergunta é: em que frequência você está sintonizado hoje? E o que você fará para mudar para a frequência de seus sonhos? Já ouviu alguém dizer que o sucesso é impossível nesta crise econômica, que o mercado está adverso e é melhor esperar? Talvez você mesmo já tenha pensado assim, diante das notícias da inflação, do desemprego, sentindo seus sonhos distantes. Mas saiba que sua prosperidade não depende do governo, do mercado ou de seu empregador. Sua vida, seu estilo, sua realidade financeira são criações de sua própria mente. Você detém o poder de moldar sua realidade independentemente do cenário externo. Isto não é motivação barata, é uma lei fundamental do universo. Seus pensamentos e foco determinam sua realidade, e eu mostrarei como assumir o controle agora. Conheci um jovem em Manchester, na Inglaterra, chamado Scott, um rapaz sonhador,
sem conexões, sem recursos, sem privilégios. Mas ele acreditava em sua capacidade de construir algo grandioso. Ele dominou a tecnologia, trabalhou comigo e hoje opera sistemas de transmissão inteiros com um celular, como magia. Ele forjou sua própria prosperidade do nada, transformando talento em uma carreira admirável. Sua história me inspira, me enche de orgulho e esperança, pois prova que qualquer um pode trilhar o mesmo caminho. Scott não esperou a economia melhorar ou que alguém lhe abrisse portas. Ele criou suas próprias oportunidades. Por que você pensa que não pode fazer o mesmo? Está à espera do fim da crise? Acha que precisa de mais dinheiro, tempo ou contatos? Um estudo da Universidade de Chicago demonstra que pessoas com mentalidade abundante, aquelas que acreditam na criação de oportunidades, têm 50% mais chances de aumentar sua renda, mesmo em recessão. Sua mente não se limita às circunstâncias externas. Ela é como um jardim. O que se planta, cresce, seja escassez ou abundância. Então, por que plantar o medo? Por que permitir que as notícias ou opiniões alheias limitem seu potencial? Vamos aplicar isso à sua realidade. Imagine que deseja melhorar sua situação financeira. Principal preocupação de 80% dos brasileiros, segundo pesquisas. Talvez sinta que o dinheiro nunca sobra, que as contas apertam, que a casa própria ou viagens são sonhos distantes. Aqui está a fórmula para criar sua própria prosperidade. Comece pequeno, mas com propósito. Transforme um hobby em renda extra, por exemplo. Gosta de cozinhar? Venda marmitas no seu bairro, divulgando nas redes sociais, gratuitamente. Conheci uma mulher que começou assim, fazendo bolos para amigos, usando o WhatsApp para pedidos. Em um ano, tinha um negócio que cobria todas as suas despesas e ainda permitia investimentos. Ela se sentia tão orgulhosa que mal acreditava na transformação, tudo porque decidiu criar sua própria economia, ignorando o que o mundo chamava de impossível. Pense em Elon Musk. Antes de ser bilionário, era um jovem com ideias ousadas. Sem contatos em Hollywood ou uma fortuna, ele acreditava em sua capacidade de criar empresas que mudariam o mundo. Ignorou as recessões, as críticas e construiu a Tesla e a SpaceX do zero. Sua prosperidade não dependia do mercado, mas de sua visão. Compare com Nicolas Cage, que mesmo tendo ganhado milhões, perdeu quase tudo por não gerenciar sua mentalidade e suas escolhas financeiras. Sem visão clara, até fortunas se dissipam. A diferença é criar sua própria economia, não depender das tendências. E você, o que espera? Um diploma caro? Anos de experiência? Falta de tempo? Eu entendo, mas quantas horas gasta em redes sociais ou assistindo a séries? Um estudo de Harvard mostra que dedicar apenas 1 hora diária a um objetivo pessoal aumenta a satisfação com a vida em 25% em 6 meses. Por 30 dias, reserve 30 minutos diários para construir sua prosperidade. Aprenda uma habilidade, como vendas online, ou corte gastos desnecessários para investir em seus sonhos. Se quer abrir um negócio, use esse tempo para pesquisar plataformas como Mercado Livre ou Instagram, onde pode começar com R$0. Visualize o sucesso, recebendo mensagens de clientes, depositando dinheiro, sentindo a liberdade de viver como deseja. Quando comecei, não tinha nada além de uma ideia e determinação. Estava endividado, perdido, mas desejei uma vida diferente, criativa, inspiradora e livre. Foquei no controlável, minha mente, minhas ações. Construí um estúdio no meu quintal, com câmeras que me conectam ao mundo. A cada transmissão, sinto uma gratidão imensa. Criei meu próprio universo, e você também pode. Não importa a crise, os juros altos ou as notícias negativas. Sua prosperidade é sua responsabilidade. Que semente plantará hoje? Que vida criará? Sua mente é seu maior poder. Ao definir seus objetivos, assumir o controle, sintonizar a frequência certa e criar sua própria economia, o universo se alinha a seu favor. Não deixe o medo, as dúvidas ou o mundo externo ditar sua história. Você é o diretor,
roteirista e ator principal. Assim, plante esta ideia em seu subconsciente e haja hoje mesmo. Um novo vídeo está disponível, levando-o a um próximo nível de evolução, ajudando-o a ser 1% melhor do que hoje. Obrigado por estar aqui. Encontro-o no próximo vídeo.